Era cerca de 3 horas da manhã, do dia 19 de setembro de 1980, no complexo de mísseis 3747, no estado do Arkansas, nos Estados Unidos, quando um míssil balístico Titan II explodiu. A ogiva nuclear contida nele era quase 600 vezes mais potente que a bomba que arrasou Hiroshima. Saudações, curiosos! Sejam muito bem-vindos ao Entenda em Minutos. Felizmente, a ogiva W-53 contida no Titan II não foi detonada juntamente com o míssil. Caiu a cerca de 30 metros da entrada do complexo, com os dispositivos de segurança que impediam sua detonação ainda ativos. Caso tivesse sido detonada, a ogiva varreria boa parte do Arkansas, dizimando milhares de vidas. Em plena Guerra Fria, qualquer incidente de tal magnitude poderia ser interpretado como um ataque ou sabotagem inimiga, podendo dar início a uma guerra nuclear entre Estados Unidos e União Soviética. A causa desse acidente, contudo, foi outra. Na tarde do dia 18 de setembro, técnicos realizavam manutenção no topo de um míssil Titan II, quando um deles deixou cair uma peça. Ela despencou por quase 25 metros, ricocheteando e danificando a base do míssil, provocando um vazamento de combustível que durou cerca de 9 horas, culminando na detonação do complexo militar. Antes da explosão, residentes civis e militares da Força Aérea foram evacuados da proximidade do local. Ainda assim, a explosão causou a morte do aviador sênior David Livingstone. Outras 21 pessoas se feriram na pujante explosão, que foi capaz de ejetar as 740 toneladas da porta do duto de lançamento do míssil. Esse foi apenas um de uma série de incidentes envolvendo os armamentos nucleares que por muito pouco não culminaram em hecatombes de proporções inimagináveis. Vamos conhecer outros 4. Em 5 de outubro de 1960, o Centro de Comando Nuclear dos Estados Unidos recebeu sinais de seu radar de alerta precoce, em Thule, Groenlândia, indicando que um massivo ataque nuclear soviético aos Estados Unidos estava em andamento, com uma certeza de 99,9%. O Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte entrou então em alerta máximo e os protocolos de reação começavam a ser preparados. Um fato, contudo, plantou uma dúvida na mente dos responsáveis pela tomada de decisão frente ao ataque detectado pelo radar. Naquela data, o líder soviético Nikita Khrushchev participava de uma conferência da Organização das Nações Unidas, justamente nos Estados Unidos. Não fazia muito sentido a União Soviética atacar um país durante a visita de seu governante supremo. Os americanos, então, fizeram mais verificações no sistema e perceberam que o alerta era falso. Eles determinaram que o radar havia sido enganado pelo nascer da lua sobre a Noruega. Em 24 de janeiro de 1961, enquanto sobrevoava a Carolina do Norte, um bombardeiro B-52 Stratofortress se desintegrou em pleno voo após um vazamento de combustível causar uma explosão. A aeronave transportava 2 bombas nucleares Mark 39. Somados, os artefatos eram 350 vezes mais potentes que a bomba que devastou Nagasaki 16 anos antes. A 9.000 pés de altitude, o piloto em comando, Walter Scott Tulloch, ordenou que os tripulantes abandonassem a aeronave e que as bombas fossem ejetadas. A tripulação era composta por 8 militares, 2 deles morreram ainda dentro do avião, e um faleceu após o salto de paraquedas. As 2 bombas caíram na cidade de Goldsboro, e sua queda foi amortecida por paraquedas de 30 metros de diâmetro. Ainda assim, por muito pouco, os habitantes da pequena cidade não vivenciaram uma hecatombe nuclear. De acordo com um relatório de 1969, que só veio a público em 2013, as bombas Mark 39 possuíam 4 mecanismos de segurança cada, e uma delas teve 3 deles desativados, ficando muito próxima de detonar. O dia 27 de outubro de 1962 tinha tudo para dar início a uma guerra nuclear. 3 incidentes distintos colocaram as tensões da Guerra Fria no mais alto patamar da história. Um avião americano de espionagem U-2 foi abatido enquanto sobrevoava território cubano,
causando a morte de seu piloto. Outra aeronave americana de mesmo modelo era perseguida por 2 caças MiG após entrar mais de 480 km em espaço aéreo soviético. Ao tomar conhecimento da situação de sua aeronave, que ainda sobrevoava o extremo leste da Rússia, os Estados Unidos enviaram 2 caças F-102A em seu socorro, cada um portando um míssil nuclear. Contudo, os caças soviéticos se limitaram a escoltar o U-2 até águas internacionais, e quando os F-102 chegaram, não foi necessário combate. O último e mais grave incidente daquele dia ficou conhecido como a crise dos mísseis cubanos. Em resposta à instalação de mísseis americanos de longo alcance na Turquia, os soviéticos decidiram enviar armamentos nucleares a Cuba. Pouco entusiasmados com a ideia de terem bombas atômicas inimigas na vizinhança, os americanos enviaram navios de guerra para interceptar a esquadra soviética que transportava o arsenal nuclear. Com as forças americanas bloqueando a passagem da frota comunista, o presidente John Kennedy e o líder soviético Nikita Khrushchev negociavam a celeuma diplomática. Enquanto isso, um dos submarinos russos B-59 mergulhou diante da frota americana. O destroyer USS Beale disparou cargas de profundidade, na intenção de forçar o submarino russo a emergir. Enfurecido, o comandante do submarino, Valentin Savitsky, decidiu que era uma boa ideia responder à ofensa com o disparo de um míssil nuclear de 10 quilotons. Porém, para isso, outros 3 oficiais da embarcação militar precisariam concordar com o ataque. Um deles, Vassily Arkhipov, convenceu Savitsky a retornar à superfície sem retalhar o ataque. Tal decisão salvou o mundo de um inverno nuclear. A Guerra Fria durou 44 anos, envolvendo as 2 potências nucleares da época. Porém, a maioria conhecida dos casos que quase causaram a hecatombe nuclear vem dos Estados Unidos. Isso porque, ao longo dos anos, o governo norte-americano vem liberando documentos que descortinam os bastidores do conflito. A Rússia, contudo, herdou da União Soviética uma cultura bem mais avessa à liberdade de informação. Ainda assim, um evento ocorrido por lá é bastante conhecido, talvez justamente por ter ocorrido anos após o fim da Guerra Fria. Em 25 de janeiro de 1995, as forças russas detectaram um míssil que havia sido lançado da Noruega. O foguete em questão alcançou a altitude de 1.453 km, muito semelhante à de um míssil Trident, comumente lançado pela Marinha dos Estados Unidos. Temendo um ataque nuclear de alta altitude que pudesse cegar os radares russos, as forças nucleares do país entraram em alerta máximo e a maleta nuclear chamada Cheget foi levada ao presidente russo Boris Yeltsin, que então teve que decidir se lançaria um ataque nuclear retaliatório contra os Estados Unidos. Minutos depois, os observadores russos entenderam que não havia ataque nuclear algum. O foguete norueguês, na verdade, carregava equipamentos científicos para estudar o fenômeno da aurora boreal. O lançamento do foguete, inclusive, foi comunicado pela Noruega com antecedência à Rússia. Contudo, o comunicado se perdeu na vasta burocracia interna do país antes de chegar ao alto comando. Por ser o único momento na história em que um líder russo chegou a ativar sua maleta nuclear, muitos consideram este episódio mais grave que a crise dos mísseis de Cuba. De todo modo, cada um desses incidentes nos leva a refletir sobre o quão frágil é a estabilidade do mundo em que vivemos, diante do hediondo poder de destruição dos arsenais nucleares, e de como um acidente trivial ou mesmo um mal-entendido pode ser responsável por tragédias inimagináveis. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Mas se você quer entender melhor os 2 únicos ataques militares feitos com armamentos nucleares na história, clique nos vídeos que estão aparecendo aí na sua tela. As fontes e links relacionados ao tema estão na descrição. Obrigado por assistir e até mais!